Boa noite, você vai conferir no programa de hoje. Acadêmicos e profissionais da área de recursos humanos participam de cursos sobre coaching. A iniciativa foi desenvolvida pelo curso de psicologia e trouxe importante contribuição para as áreas acadêmica e profissional de diferentes setores da sociedade. O curso foi ministrado por Mônica Carla Tonial, uma erechinense que tem desenvolvido esse trabalho em diversas organizações. Confira em seguida. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora quinto. Sim, este é o quinto ano consecutivo que a Escola de Educação Básica da URI Erechim é a primeira colocada no Enem dentre todas as escolas da região e a 15ª no Rio Grande do Sul. Esta conquista se deve à dedicação dos alunos e ao trabalho de profissionais comprometidos com a educação. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Seu filho merece o melhor. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. O coaching é considerado uma ferramenta importante na área da gestão. Por isso, o curso de psicologia proporcionou um encontro com a coach Mônica Carla Tonial, natural de Erechim, mas que reside em Porto Alegre e tem realizado essa atividade em todo o estado. Nós ouvimos a especialista a respeito do assunto. Entre outras informações, revelou que essa é uma profissão badalada, que desperta curiosidade e, ao mesmo tempo, muita confusão, pois muitos vendem a ideia como se fosse mágica. O que não é bem assim, pois é uma técnica que requer dedicação, compreensão e seriedade. O que é certo, informou ela, é que as organizações que investem nessa área têm alcançado resultados. O coaching é um processo de despertar na pessoa uma nova maneira e novas interpretações para que ela possa tomar decisões, para que ela possa resolver de forma mais efetiva os seus problemas, conflitos, enfim, é um processo, tem várias etapas, que ele vai despertar e vai ampliar a consciência da pessoa para buscar um objetivo, criar um novo propósito, resolver alguma situação que naquele momento interessar. O coaching ele não se limita somente ao trabalho, né? A pessoa pode aplicar o coaching na vida pessoal, enfim. Como é que o coaching serve para esses dois lados da moeda? O coaching, na verdade, ele tem o que vai definir se é um coaching de carreira, um coaching de negócios, um executivo coaching, que seria um coach de performance, ou mesmo de vida, né, o life coach, que algumas escolas trabalham nessa linguagem. É o objetivo do profissional, é ele que vai definir qual é o foco do trabalho que ele quer fazer, né? Se são questões mais relacionadas à vida, à carreira, se ele é um líder, por exemplo, um gestor de uma equipe e ele quer melhorar a performance dele, revisar as competências dele nessa posição, o foco e o objetivo então vai ser trabalhar essas questões. Quem vai definir esse objetivo é a pessoa, né? Que dentro da nomenclatura de coaching a gente chama do coachee. Agora que a gente comentou, as empresas, elas têm buscado, especificamente no caso das empresas, né, das organizações, elas têm buscado pessoas que assumam posições de liderança, que trabalhem no perfil de líder, né, que não se tem mais aquele negócio de hierarquia, de chefe, enfim. Qual é a importância de uma pessoa desenvolver o perfil de liderança, ou também, não sei se cabe isso, mas uma pessoa ela já é predisposta a ser líder ou é uma coisa que pode ser trabalhada?
A maior parte dos autores, e o que eu acredito também, é que pode ser trabalhada, né? Então, o que a gente sabe é que vai depender do nível de desejo, de querer, de abertura da pessoa se desenvolver dentro dessa área. Então, a liderança, ela é uma escolha, ela precisa ser uma escolha, né? A pessoa precisa se identificar com essa posição de liderança, né? É um nível de exposição mais alto, tem que gostar de poder fazer acompanhamento, gostar de diálogo, gostar de conversa, porque é isso que um líder mais vai fazer. Então, assim, tem algumas pessoas que eu identifico que têm mais talento, né? Pelo jeito de ser, pelo seu estilo. São pessoas que naturalmente gostam mais de se expor, elas aprendem mais em contato com outras pessoas, então elas escolhem carreiras mais voltadas para a liderança. Quem encontra sua motivação e sua energia mais dentro de si, que tem um jeito mais reservado e mais silencioso aí na forma de se relacionar, acaba tendo mais dificuldade na prática da liderança. E aí acaba precisando desenvolver, né, se uma oportunidade dentro da empresa vem para ele acaba tendo que fazer mais esforços para romper algumas barreiras que do seu próprio estilo acaba não ajudando muito, né? Porque a maior parte dos líderes são posicionados nessas posições, nesses cargos, pela sua competência técnica. Ainda acontece dessa forma, né? E o que acontece é que muitos deles acabam tendo que fazer um esforço maior para poder avançar nas competências mais contemporâneas que a liderança exige, né? Que é a mais aberta, uma gestão mais compartilhada, mais interativa, fazendo gestão de conflitos, porque o que mais ele vai fazer é administrar diferenças, né? Porque nós somos diferentes. Sobretudo nessas empresas, assim, não sei, né, se é uma realidade, mas às vezes numa empresa, um profissional técnico, como tu bem comentaste, um engenheiro, enfim, eles acabam assumindo essa posição técnica, né, lidando com pessoas, e às vezes eles não estão preparados para assumir esse cargo, né? Não tiveram um treinamento, até porque a empresa talvez não tenha essa visão, não necessariamente do coaching, mas do líder, da conversa, do tato, enfim, e acaba resultando em alguns problemas, né? Por isso que algumas empresas também têm essa questão essa problemática de lidar com seus clientes, com... Sim. O que eu percebo nas minhas práticas, nas minhas experiências, é que cada vez mais as empresas têm se preocupado com essa questão de formação de potenciais líderes, de oportunizar trabalhos e programas de transição de carreira. Então, por exemplo, um operador, né, lembraste de engenharia, um operador, um bom técnico e um bom especialista, e que a organização vê que ele tem competências, né, para assumir aí uma equipe, mas que ele ainda é mais reservado, né, ele é muito bom trabalhando sozinho, né, e aí um líder precisa evoluir sendo, né, suficientemente bom para trabalhar junto com outras pessoas e desenvolver através das pessoas a entrega do trabalho dele. Então, algumas empresas têm feito programas muito interessantes sobre transição, assim, que é a preparação, né, de preparar esse líder técnico para chegar numa liderança mais compartilhada e mais contemporânea, se a gente pode dizer assim, né? Mônica, assim como nas outras profissões, e não necessariamente profissões, mas do modo geral, né? Um dos assuntos abordados no curso aqui também é a ética na relação de coaching, né? O que nesse ponto que merece ser destacado nessa questão da ética? Acho que é bem importante isso que tu traz, porque inclusive a gente ontem, no trabalho de ontem, no curso aqui, a gente conversou muito sobre a percepção de valor que o processo de coaching tem tido no mercado em geral, né? É um instrumento que
talvez seja a profissão de coaching, a profissão mais badalada do momento, né? Nunca acho que foi uma profissão que ela tem despertado muita curiosidade e muita confusão também, né? Porque muitas escolas de formação têm aparecido e vendendo vendendo a esperança, né, de ganhar muito dinheiro com isso, de que isso é algo muitas vezes até rápido, mágico e transformador. E não é mágico, ele pode ser transformador, né, mas isso vai depender muito mais do cliente, né, da pessoa que está fazendo o processo, está passando pelo processo, do que do próprio profissional, porque essa agenda é do cliente, né? E então a questão de ética ela é bem importante, porque é na contratação do trabalho, na verificação do objetivo, do porquê que essa pessoa pensou fazer esse trabalho nesse momento, que resultados ela espera com isso, como é que ela está organizada na sua vida para fazer um trabalho como esse, porque é um trabalho de profundidade que vai exigir uma energia emocional importante. É um trabalho de parceria na composição, então a gente vai co-criando, né? vai fazendo junto, né? Não é algo que o coach saiba exatamente como fazer e vai dizer a ele. Não, é um trabalho muito mais de ajudar a pensar do que ensinar algo para o outro, né? Então a gente vai pensando junto, né? Vai ampliando essa consciência, ampliando as interpretações das coisas. Eu sempre falo que o trabalho de coaching, eu acho que ele é um trabalho de emprestar os olhos, eu empresto os meus olhos para o outro, mas o jeito que eu enxergo o mundo é único, o jeito que você enxerga o mundo é único também, porque ele vai partir da interpretação do teu mundo, né? Cada um de nós tem um mundo único, né? Eu habito um mundo que é desconhecido. Então, quando a gente começa a conversar sobre essas questões, eu começo a fazer perguntas, né, para identificar qual é o mundo que tu habita, qual é a interpretação que tu está tendo. E através disso, levantando algumas hipóteses, fazendo algumas perguntas, né? Então, essa questão ética é importante porque é um trabalho de muita confiança. É um trabalho de muita proximidade, a gente acaba explorando questões da vida e do momento dessa pessoa que precisam ser preservados, né? E então a questão de um bom contrato inicial, de confidencialidade, de sigilo e de confiança, ele precisa ser trabalhado. Então eu recomendo sempre que, e a gente conversou muito sobre isso no curso ontem, que uma pessoa, um profissional que escolhe fazer uma carreira como coach, é importante que ele passe pelo processo, que ele faça uma formação onde ele seja o coach, ele se submeta a vivenciar um processo de coaching, porque na medida que a gente experimenta e conhece o processo fazendo, né, a caminhada, é diferente, né, porque a gente acaba ficando proprietário daquele processo, né? Então, e essa questão assim, qual é o nível de profundidade? Bom, eu passei pelo processo, eu senti isso na pele. Isso faz toda a diferença dentro da minha percepção e das experiências que eu tenho tido, assim. Especialmente porque cada pessoa tem uma vivência, tem uma experiência, né? Exatamente. E ela não fica inerte àquilo, mesmo no processo de coaching, né? Exatamente. Outra coisa, Mônica, que também os participantes desse curso estão conhecendo um pouquinho as diferenças entre mentoring e coaching. O que é o mentoring, especificamente? Mentoring vem de mentor, né? Ou tutor. Então, é uma pessoa que ela é uma referência dentro da empresa, é uma pessoa que normalmente ela está na empresa há mais tempo, ela conhece muito bem a cultura, os valores, o jeito daquela empresa trabalhar, ela é referência em alguma especialidade técnica, algum saber, né? E quando um profissional chega novo na organização ou ele troca de área, né? O mentor é aquele que acolhe esse profissional e ele ajuda a fazer a integração e a inserção desse profissional dentro da empresa ou da área, né? O mentor é como um padrinho, né? Ele recebe e ele facilita a vida da pessoa na inclusão desse novo profissional dentro da empresa. Ele dissemina aquele jeito da empresa que não está escrito, né?
mas que com o passar do tempo ele é referência, ele é admirado. É importante que o mentor seja uma pessoa escolhida pela organização também. Tem empresas que têm programas de mentores, então identificam, né, pessoas para serem essas referências, que sejam pessoas admiradas, reconhecidas, que tenham reputação, né, que tenham construído reputação ao longo do tempo. E a diferença então isso não é mentoring, não é coaching, né? É bastante diferente, porque esse profissional, ele vai disseminar essas questões, né, do que ele conhece, do que ele sabe, ele vai ajudar a caminhada do profissional na empresa nessas questões. O coach não necessariamente ele precisa saber questões técnicas. Por exemplo, quando eu tenho um cliente de coach, ele é um cliente da área de TI, né, de tecnologia da informação. Não é a minha área é psicologia, a área de comportamento, então eu não preciso necessariamente entender de tecnologia para poder receber num processo de coaching, trabalhar com esse profissional. Né? O mentor já é importante que ele conheça alguma coisa sobre a área onde ele vai estar apadrinhando esse profissional. Mas da mesma forma como o coaching, o mentoring também passa por treinamento, nesse processo de coaching, por exemplo, o mentoring também faz o processo do coaching, recebe um treinamento, é um coach? Não necessariamente. Não. O que eu vejo as empresas fazendo são programas de mentoria. Né? Tá. Inclusive tem um autor que é o Sidney Oliveira, ele lançou há uns 2 meses atrás um livro que chama Mentoria. Né? Tem outros autores que falam sobre como formar pessoas para assumir essas posições, né, tanto de liderança, tanto de mentor, mas ele é bastante diferente do processo de coaching, assim, né? Ele é mais focado no acompanhamento dessa pessoa no dia a dia até. O coaching não, o coaching tem começo, meio e fim, né? Tem lá um número de encontros definido, né? Eu trabalho aproximadamente 12 a 15 encontros. A gente no início então define um objetivo, o que traz aquela pessoa para aquele trabalho. Depois tem um momento de construção do contrato, das combinações de como é que a gente vai funcionar, a definição da estratégia, né, de quais são os objetivos, as necessidades que ele quer trabalhar, se cria um plano de ação e se monitora então esse plano ao longo das reuniões. E depois se combina como é que ele então segue, porque o processo de coaching vai acabar, ele dura mais ou menos 4 a 6 meses. Depois desse tempo ele vai continuar, né? O processo de coaching vai acabar, mas ele vai continuar na organização. Então, às vezes, quando a encomenda do trabalho vem do gestor, né, a pessoa a qual ele responde, uma reunião de fechamento com esse gestor é importante, porque é como se a gente fizesse uma passagem de bastão. Olha, esse é o plano, né? É como ele também vai se responsabilizar, criar corresponsabilidade para ajudar aquela pessoa a seguir a caminhada. Mas o mentor já não é estruturado assim, ele não tem um objetivo. O objetivo é fazer o acolhimento e a integração na organização, mas não fazer uma mudança. O coaching, ele remete sempre, o coaching precisa gerar resultado e precisa ter mudança, né? Nenhum profissional em geral vai buscar um processo de coaching porque está tudo bem ou porque não quer, né, movimentar nada. O coaching vai criar movimento, vai criar mudança, precisa gerar resultado nesse espaço de tempo. Então isso é uma outra questão importante do coaching, que ele é compacto, ele tem, né, um tempo definido. Por isso que a gente fala que a maior diferença do coaching e de terapia é que a terapia, ela em geral não tem tempo para acabar, né? Ela começa e não tem tempo para acabar. E a terapia considera passado, né? O que aconteceu no passado, vai usar essas questões para compreender o momento presente daquele paciente. O coaching não, o coaching vai trabalhar o momento presente, como esse profissional está, o que ele deseja trabalhar, o que ele deseja modificar, e vai traçar um plano para frente. Então ele trabalha aqui agora e lá então, onde a pessoa está e aonde ela deseja chegar. E como ela vai fazer esse caminho, né? Como que ela vai sair daqui e vai chegar lá. Esse é o processo de coaching que a gente vai trabalhar então nos 12 encontros, 15 encontros. É uma estratégia, né, que juntos a gente vai combinar, mas primeiro vai precisar definir claramente e de forma muito transparente qual é o foco, né, qual é o propósito e objetivo que aquele profissional deseja
trabalhar. E por que aquilo é importante nesse momento, né? Então, todas essas questões de exploração a gente faz no início da caminhada, né? Que às vezes o cliente vem sem saber claramente o que ele precisa. Ele sabe que não está bem, que alguma coisa tem que alterar, mas ele também não sabe muito bem. E a gente juntos vai descobrir isso. Mônica, assim, trabalhando nessa área, como é que dá para perceber o envolvimento tanto das empresas, porque às vezes é uma iniciativa da empresa, né, que seus líderes trabalhem, façam o processo de coaching, desenvolvam melhor isso, mas por ser uma ferramenta relativamente nova, né, quais são os resultados que ela já está trazendo, não só para as pessoas na organização, enfim, com relação a esses resultados tangíveis, mas também para a vida delas, assim, trabalhando, conhecendo essas pessoas. Na minha percepção, eu acho que os principais resultados para a pessoa é ela se apropriar das escolhas que ela faz. Porque muitas vezes eu percebo que as pessoas acabam... não de forma consciente, mas de forma inconsciente, vindo numa conversa, né, numa posição mais de vítima, numa posição mais de o que está acontecendo de ruim, que eu não concordo, está fora. E isso diz respeito ao meu gestor, à cultura da empresa que eu trabalho, diz respeito a alguma outra coisa a qual ele acha que não participa efetivamente. E na verdade isso não é assim que ocorre, né? Tudo que acontece nas nossas vidas, ela depende de mim, é de dentro para fora, né? Então assim, eu sou responsável pelo resultado que eu estou tendo, né? Então se eu não estou feliz com isso, se eu não estou de acordo, a qualquer momento, qualquer um de nós pode alterar esse resultado. E para isso vai ter que intervir nessa cultura, nessa realidade. Não tem garantia de que vai mudar, mas tem garantia de que eu estou fazendo alguma coisa, que eu posso fazer alguma coisa. Então, para mim, o maior resultado é aumentar as possibilidades, né, que a pessoa individualmente começa a perceber que ela pode e que ela tem possibilidades de tentar fazer coisas diferentes. E que muitas vezes ela se vê amarrada, se vê presa dentro dos próprios medos, né? Porque daí assim é interno, né? Não tem ninguém que diz para ela que não pode fazer, ou que não pode abordar uma questão lá, um assunto mais difícil, complicado. São os nossos próprios medos que acabam travando essas possibilidades. Então o maior resultado eu acho que é as pessoas conseguirem enxergar outras alternativas além daquelas que elas já tentaram, já fizeram e que acham que não deu certo, né? Eu penso que o futuro é profissionalizar. Eu atualmente estou fazendo parte da diretoria da ICF, que é a Federação Internacional de Coaching, que é uma instituição global que tem em todo o mundo. Aqui no Brasil a gente tem 7, a gente chama de capítulos, mas na verdade são regionais, né? Em Porto Alegre a gente então tem a representação do Rio Grande do Sul. E qual é o objetivo da ICF? É disseminar as boas práticas do coaching no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, em São Paulo, né, em todo o país aí. Não é uma profissão regulamentada ainda, né? Então por isso muitas pessoas acabam fazendo formações em escolas que a gente também não conhece muito qual é a abordagem, né? E tem ofertado isso no mercado e tem clientes, né? Porque se tem gente que vende, se tem gente que compra, tem gente que vende, né? Então a minha percepção é que as empresas e as pessoas em geral, elas estão conseguindo perceber mais critérios de diferença, né, de quem são esses profissionais, como são essas abordagens, que escolas, que credenciais esse profissional tem para trabalhar, né? Inclusive algumas empresas em Porto Alegre têm, das minhas experiências, têm construído bancos de coaching, né, selecionado, né, 3, 4 profissionais de coaching que então estariam aptos para poder atender os profissionais daquela empresa. E quando tem uma demanda da indicação de um profissional para fazer o processo, a gente é acionado para fazer então reuniões com esse coach e é ele quem decide com quem ele quer fazer o processo, né? Então eu vejo que isso é muito mais profissional, e para a gente ajuda muito porque já criamos um compromisso diferente, onde ele também escolhe, né? Então eu acho que o futuro do coaching ele é ficar no mercado, quem realmente sabe o que está fazendo,
segue se atualizando, segue estudando, segue dialogando sobre essas questões, né? Porque é um trabalho de bastante profundidade, de bastante seriedade, e eu acho que ainda a gente não está conseguindo ter a robustez que esse processo exige. Mas eu acho que o futuro ele é promissor, assim, ele é favorável, né? Em relação a resultados para a empresa, eu percebo que muitos líderes, né, têm voltado a estudar, né? Eu lembrei disso falando de atualizações, eles voltam a estudar, eles voltam a fazer formações, eles retomam o comando da sua vida e da sua carreira, porque muitas vezes eles também deixam para a empresa, né, esse curso da carreira, né? Às vezes não gostando do resultado. Então, eles protagonizam e começam a se autorizar, a se colocar na frente das suas escolhas, né? E acho que é um processo de descoberta também, exatamente, né? Exatamente. Porque a gente se conhece, enfim, trabalha o nosso interior, né? Exatamente. Porque acho que muitas vezes a gente não lembra que o que a gente mais tem de bonito e importante como humano, como ser humano, é a capacidade de pensar, né? Então talvez essa seja a maior inteligência das organizações, né? Que é oportunizar que as pessoas pensem, né? Oportunizar que elas se autorizem a ser autores dos resultados que se tem. Então acho que esse é o grande resultado, né? E as pessoas estão se dando conta disso, os líderes estão se dando conta disso, as empresas que já fazem esse tipo de processo há mais tempo e que já tem uma cultura de treinamento, algumas empresas que têm universidade corporativa, já tem isso, né, como um ambiente de aprendizagem, estão à frente, já estão nesse futuro, né? Então, e para as outras empresas eu acho que o futuro é o que acontece agora, né? Então agora a gente está preparando o futuro que vai ver. Nos próximos programas, como vem acontecendo desde o início do nosso programa Expressão Universitária, faremos uma avaliação de como foi o ano e quais as perspectivas para 2016. No próximo programa você vai conferir o que disseram o diretor-geral do campus, Paulo José Esponquiado, a diretora acadêmica, Elizabeth Maria Zanin, e o diretor administrativo, Paulo Roberto Giolo. Grato mais uma vez pela atenção e uma ótima semana.